Nós saudamos a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Convidar a igreja a se colocar em pé, para nós darmos início ao nosso culto. Hoje é um dia de alegria, né? Um dia de festa, mais um dia que o Senhor nos concedeu na sua presença, né? Nos trouxe essa celebração da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos fala no Evangelho de Mateus, capítulo 27, 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu e as pedras se fenderam. Os sepulcros se abriram e muitos dos corpos dos santos que tinham dormido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Isso são alguns dos sinais do que o Filho de Deus fez, descendo da sua glória, né, e nos fazendo ter acesso ao nosso Deus. O véu que separava o Santo dos Santos lá foi rasgado de alto a baixo. E hoje nós temos acesso a esse Deus misericordioso, amoroso, Deus verdadeiro, Deus de graça, Deus santo. Vamos estar orando ao Senhor para iniciar esse culto. Senhor nosso Deus, nós, Pai, engrandecemos o Teu nome, Senhor, porque apesar da Tua grandeza, da Tua santidade, ó Pai, do Teu imenso poder, Senhor, Tu amaste a cada um de nós, Senhor, nos trazendo a Tua presença pela Tua misericórdia. Ó Pai, Te louvamos por poder participar desse culto, Pai, de ceia. Te agradecemos, Senhor, porque o Teu amor nos alcançou, Senhor, nos trazendo a Tua presença. Por isso Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Vamos estar adorando ao Senhor com louvor. Deus
fez livres do pecado, da escravidão do pecado, da escravidão da morte, através do seu sangue precioso vertido na cruz do Calvário, nos trouxe a sua presença. Quando ele sobe a cruz do Calvário, ele diz a seguinte frase: está consumado. Isso queria dizer que todas as nossas dívidas, no presente, no passado, no porvir, estariam sendo pagas pelo sangue precioso dele. Todo aquele que confessasse ele como Senhor e Salvador, ele faria aceitar o nosso Deus. Nos adoramos, Senhor. Meu
Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Saudação também para todos aqueles que estão assistindo juntamente conosco, através da nossa transmissão, no nosso canal no Instagram, no YouTube também. Sinto-se abraçados com a graça e a paz do nosso Senhor. Feche os seus olhos, nós vamos fazer uma oração a Deus. Pai querido, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, por nós podermos ter o privilégio de estarmos na tua presença, Senhor. Nós queremos te agradecer, por nós podermos entoar louvores a ti, Senhor. Por esses louvores que já enchem os nossos corações de alegria, Senhor. E nesta hora nós pedimos que o Senhor venha completar a tua bênção, através desta mensagem que será trazida, Senhor. Abençoa a minha vida para que teu servo possa ser um instrumento poderoso nas tuas mãos para transmitir esta mensagem, Senhor. Abençoa a leitura, abençoa este sermão, e que esta mensagem possa edificar a tua igreja para a honra e glória ao teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, só antes de começar a mensagem, eu gostaria de fazer um pequeno apelo. Tanto para você que está aqui juntamente conosco, quanto para você que está nos assistindo aqui. Se inscreva no nosso canal do Instagram, também no nosso canal do YouTube, no nosso canal do Facebook também. Ative o sininho das notificações, deixe o seu like, compartilhe o nosso conteúdo para mais e mais pessoas. Por quê? Porque esse é um dos propósitos da nossa igreja, que é proclamar o Evangelho de Deus. Se cada um fizer a sua parte, nós vamos com certeza cumprir com o papel da igreja, que é anunciar a palavra de Deus, impactar o mundo com a mensagem que nós temos pregado. Então fica aqui o nosso apelo para todos nós. Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, somente o versículo 29. Amém? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Somente até aqui. Todos podem se assentar. Você se parece com Cristo? Esse é o tema da mensagem de hoje. E nós devemos fazer essa pergunta a cada dia para nós mesmos, visto que o mundo hoje está se inclinando para muitas coisas que nos fazem nos afastar de Deus. Nós devemos fazer sempre essa pergunta para nós mesmos. E para isso vamos entender um pouco o contexto pelo qual foi escrito essa carta aqui. O livro aos Romanos foi escrito mais ou menos por volta do ano 56, 57, depois de Cristo. E essa carta quem escreveu foi Paulo, um dos maiores pregadores da palavra de Deus. E ele escreveu essa carta aqui, ele ainda não tinha visitado a cidade de Roma, não tinha ido ver os irmãos nessa cidade aqui. Essa carta ela foi escrita durante a sua terceira viagem missionária, o que implica que havia necessidade de ele poder estar junto com essas pessoas. Mas por que ele escreve essa carta aqui? Nós precisamos entender qual que era o cenário dessa igreja de Roma.
Aqui Roma era a capital do Império Romano, que era a potência daquela época. E o Império Romano, ele era um império que trazia, de uma certa forma, bem-estar e prosperidade para todos os povos que eram subjugados. Mas ele implantava uma autoridade muito forte para esses povos aqui. Eles pagavam tributos muito pesados. Em outras condições, as pessoas eram submetidas a um jugo muito pesado também, com relação à legislação, de ser fiel ao imperador romano, seja ele que for. E mesmo dentro desse contexto, a igreja estava crescendo. E não estava crescendo pouco, estava crescendo muito. Só que essa igreja começou a crescer e começou a haver uma certa divisão no meio do povo. Por quê? Porque ali, naquela cidade, nós podemos ver que existiam não tão somente cidadãos romanos, mas existiam também judeus que foram levados cativos da sua terra natal para Roma por causa do império. E eles foram excluídos, vamos dizer assim, numa vila que era somente para eles ficarem e poderem servir ao império. E também tinha outros povos, acredita-se que eram gregos também, que pertenciam àquela cidade. E quando o evangelho começou a ser pregado, após a morte de Jesus Cristo, muitas pessoas começaram a se converter. Não tão somente em Israel, mas em toda a circunvizinhança, para se cumprir aquilo que Jesus tinha falado lá no início do livro dos Atos, dos Apóstolos, quando ele falou que era para pregar a palavra de Deus em todos os cantos da terra. Então, a mensagem de Deus começou a se espalhar muito rapidamente. Aqui ainda não estava tendo aquela perseguição ferrenha que os judeus mais tarde iriam sofrer. Mas já estava tendo essa divisão. Algumas pessoas se converteram ao evangelho e elas passaram a ser chamadas de cristãos. Só que elas estavam no meio do povo, dos judeus e também dos gentios, e eles não estavam se entendendo. Tanto é que no final do livro dos Atos dos Apóstolos, os judeus estavam classificando os cristãos como seita. Ou seja, eles não estavam entrando em consenso sobre quem que estava com a palavra do evangelho. Por isso, Paulo escreve essa carta. E essa carta, nós podemos ver que ela é uma verdadeira aula do que é o verdadeiro evangelho. Essa carta que Paulo escreveu para o povo de Roma, ela explica direitinho como que nós devemos nos portar como cristãos. E se nós formos pegar a palavra cristão e for pegar o significado dela em grego, nós vamos ver que a palavra cristão, ela vem da pronúncia cristianos, que significa seguidor de Cristo. Ela é derivada do termo Christos, que significa ou ungido ou Messias. E o sufixo ianos dessa palavra Christos indica uma relação de pertencer a algo. Então a palavra cristão é alguém, nada mais é do que alguém que pertence a Cristo. E se essa pessoa pertence a Cristo, ela anda segundo aquilo que Cristo mandou. Em outros termos, essa pessoa se parece com Cristo. E aqui fica a pergunta, que é o tema dessa mensagem. Você se parece com Cristo? Fica a reflexão para cada um de nós aqui. Mas vamos desenrolar mais um pouco essa história. Quando nós vemos lá no capítulo 28 do livro de Atos, nós vemos que os judeus foram procurar Paulo em Roma, né? Já foi escrita essa carta aqui, ele tem uma viagem específica para Roma.
onde ele vai para pregar o evangelho, ele é preso, e mesmo preso, ele continua pregando o evangelho, e muitas pessoas iam procurar ele para ouvir os ensinamentos que ele trazia, as mensagens que ele pregava. E aqui, eles começam a questionar Paulo a respeito do que fazer com relação a essas pessoas que eram denominadas cristãos. Tanto é que eles falam aqui, né? A partir do versículo 16, fala que ele já estava preso, né? A palavra fala que ele foi permitido para que ele pudesse morar por sua conta, sendo vigiado por um soldado que estava preso numa cadeia junto com ele, e ele tinha liberdade para pregar o evangelho. E ele convocou os principais dos judeus para poder dar uma palavra para eles. E durante essa palavra aqui, ele explica a situação dele aqui, com respeito aos costumes dos judeus, sobre o apelo dele para César, quando ele foi levado à sentença para ser condenado. Ele teve que apelar para César para ele poder se livrar daquelas acusações. Não foi a acusação que levou ele à morte, isso foi logo após isso aí. E ele vai falando aqui também, explicando para essas pessoas, né, as condições dele, como que ele estava ali. E eles falaram que eles não tinham recebido nenhuma carta até então que dissesse isso aí. E as pessoas vão falando também, né, que nós devemos fazer com relação a essas pessoas, a respeito dessa seita. Esse é o versículo 22. Contudo, gostaríamos de ouvir o que você pensa, porque, na verdade, é corrente a respeito dessa seita que, por toda parte, é ela impugnada. Então, ele marca uma outra reunião, num outro dia, para ele poder explicar mais uma vez o propósito dele aqui, a respeito da palavra de Deus, fala a respeito da lei de Moisés, e ele começa a pregar para essas pessoas. E quando ele escreve essa carta aqui, ele quer promover a unidade entre todos os irmãos, quer sejam cristãos, quer sejam judeus, quer sejam gentios. Porque não há distinção entre um e outro, se todos aceitarem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ah, mas ele é grego, ele não tem parte conosco. Mas se o grego aceitou a Jesus como seu Salvador, ele também faz parte do nosso povo. Não, mas a salvação é exclusiva dos judeus. Não, a salvação não é exclusiva dos judeus. A salvação é para todo aquele que crê no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É essa unidade que Paulo estava promovendo através dessa carta. E era isso que ele queria que todas as pessoas pudessem entender. Que não era para ter uma divisão no meio do povo. Você tem razão. Não, você tem razão. Não é esse o propósito. O propósito é para que todos possamos seguir a mesma direção. Nós possamos seguir um único caminho, que é Jesus, o nosso Salvador. E quando nós falamos que essa carta aqui é uma verdadeira aula do Evangelho, só para que os irmãos possam se situar. No final do mês de outubro, o que nós celebramos no final do mês de outubro? Reforma protestante. Essa carta aqui, ela engloba certinho as 5 solas que norteiam a reforma protestante. Ela engloba a graça, ela engloba a fé, ela engloba a palavra de Deus, ela engloba a glória de Deus e ela engloba Jesus Cristo. E nós precisamos parar para refletir um pouco sobre o significado dessa reforma protestante. O que ela significou para o cenário da igreja? Nos dias de hoje, nós completamos 507 anos desde que isso aconteceu. E nós temos que dar glórias a Deus
Por quê? Porque a palavra foi redescoberta. E hoje nós podemos ter livre acesso à palavra de Deus. E é através da palavra de Deus que nós podemos nos relacionar com Deus. Que nós podemos ter direito de podermos levar a nossa vida para Deus. Que nós podemos ter relacionamento com Deus. Nós podemos dar glória a Deus por isso. Deus usou homens lá atrás, posteriores a Paulo, que pudessem ser instrumentos nas mãos de Deus, para poder trazer à luz aquilo que estava escondido. A palavra estava totalmente restrita a uma pequena minoria, que na época detinha o poder exclusivo das Escrituras. E muitas pessoas não sabiam o que fazer, não sabiam o que estavam fazendo quando iam para a igreja. Não entendiam o que era pregado. O preletor vinha trazer a mensagem e ele falava numa língua que ninguém entendia. Então, todos ficavam olhando, sem saber o que fazer. Sem saber o que estava sendo dito. Você entendeu alguma coisa que ele falou? Não entendi nada. E o que é esse livro que ele está usando? Também não sei. Esse era o cenário, até ter essa reforma protestante. E o livro dos Romanos engloba certinho isso aqui. A justificação pela fé. E nós podemos ver hoje que nossa caminhada, como está escrito aqui na palavra de Deus, ela é de fé em fé. Se formos trazer para o cenário de hoje, hoje você vive nesse mundo sem saber o dia de amanhã? Sim. Você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Você vai ter a certeza de que Deus vai estar com você, seja o que você for fazer. Por isso que é de fé em fé. Nós cremos que Deus vai estar conosco. O que vai acontecer a gente não sabe, mas a gente tem a certeza de que Deus está do nosso lado. Isso é caminhar de fé em fé. A graça de Deus. O povo judeu seguia a lei de Moisés. E eles estavam baseados nisso. E essa era uma das coisas que faziam com que eles classificassem aqueles cristãos como seita. Mas Paulo apresenta aqui para toda a igreja de Roma que a graça de Deus substituiu a lei. Ou seja, você não precisa viver mais de acordo com o que era lá atrás. Você não precisa mais sacrificar um animal inocente para poder ofertar o seu culto para Deus. Não. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele nos dá acesso à presença de Deus. É através dele que nós podemos estar na casa de Deus. Então nós não precisamos mais fazer sacrifício para que Deus se agrade de nós. Basta você crer que Jesus é o seu Salvador. Amém, meus irmãos? Então, quando nós lemos aqui que também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, nós podemos ver que nós precisamos fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Nós precisamos ter uma vida parecida com a vida que Jesus teve. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele falou: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós não estamos isentos de viver uma vida cheia de dificuldades. Pelo muito contrário, todos nós temos dificuldades. Quem é que tem uma vida cheia de bonança aqui? Eu gostaria de viver uma vida cheia de bonança, mas não é possível. A gente, como cristãos, precisa entender que a nossa vida, ela é conforme a vontade de Deus. E se Deus
preparou que a sua vida pudesse ter essa caminhada cheia de dificuldades, é porque Ele quer moldar a sua vida conforme a vontade dEle. Nós não podemos achar que nós somos independentes ao ponto de que nós não precisamos mais de Deus. De forma alguma. Nós somos totalmente independentes de Deus. Por isso que Deus põe a nossa vida, a nossa fé, à prova. Para quê? Para que nós possamos depender dEle. Foi assim que Jesus viveu. Jesus se relacionava diretamente com o Pai. E hoje nós podemos nos relacionar diretamente com o Pai. Através de Jesus. Olha que bênção maravilhosa que nós temos. Antigamente o povo tinha que fazer sacrifício. E eles viviam assim. E eles achavam que era assim que devia ser feito. E eles não consideravam aquelas pessoas como parte da igreja. Essas pessoas tiveram a experiência de se converter por causa da pregação do Evangelho. Então havia aquela disputa. E essa disputa, ela só fazia com que o povo se separasse. Então Paulo promove aqui a unidade. Qual que é o lema recente dessa igreja aqui? Viver em unidade. E é isso que nós precisamos a cada dia. Viver em unidade. Não é você achar que você vive uma vida correta e que o seu irmão vive uma vida errada. E apontar o dedo para ele e falar que você está errado. Você não está procedendo do jeito certo. Não é isso, meus irmãos. Viver em unidade significa se importar com o outro irmão, com a dor que o outro irmão está tendo. É você poder, eu não posso te ajudar numa condição financeira aqui, mas eu posso orar por você. Fala qual é a sua necessidade, que eu posso colocar diante de Deus, e Deus abençoe essa vida. Isso é viver em unidade. Era isso que Paulo queria que esse povo pudesse entender. O versículo anterior, 28, já fala aqui que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas não cooperam para o bem dos judeus. Todas as coisas não cooperam para o bem dos gentios. Todas as coisas não cooperam para o bem dos romanos. Não, você está falando a mentira. Você está falando mentira. Eu estou falando a verdade. Eu sou. De forma alguma, meus irmãos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa se você é judeu, não importa se você é romano, não importa se você é gentil, se você teve a sua experiência de salvação, se Jesus veio ao encontro da sua vida, Ele transformou a sua vida, saiba que todas as coisas cooperam para o seu bem. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar uma glória a Deus? Então, meus irmãos, o que nós queremos dizer aqui? Nós queremos trazer uma reflexão para todos os irmãos, incluindo a mim mesmo. Essa pregação também serve para mim. Você se parece com Cristo? O seu comportamento, o seu modo de falar, o seu caráter, enfim, tudo em você se parece com Cristo? Em algumas situações nós podemos fazer até a seguinte pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? Se você for fazer alguma coisa, seja ela qual for, e de repente você vê que aquilo não deu certo, você errou, você imediatamente faz essa pergunta: o que Jesus faria? Insistiria no erro ou tentaria corrigir ele? Se você vê que uma pessoa está passando por uma dificuldade,
Você não pode ajudar ela com uma condição física, mas você pode orar por ela. Mas você não ora por ela. Era isso que Jesus faria? Essa reflexão que Deus quer deixar para nós nessa noite. Você se parece com Cristo? Todos os dias nós temos que fazer essa pergunta. Porque aqui, a igreja ia passar por uma grande perseguição. Historicamente falando, a diáspora aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Ou seja, aconteceu depois que foi escrito essa carta aqui. E o que aconteceu nessa época? Os judeus foram dispersos pelo mundo. O imperador na época era Nero. Ele destruiu a cidade de Jerusalém. Perseguiu os cristãos, matou os cristãos. Provavelmente foi nessa época que Paulo foi morto. Não tão somente Paulo, mas outros apóstolos também. Foi uma grande perseguição. Os cristãos, como foi falado aqui, que está escrito na palavra, eram vistos como seita. Eram vistos como inimigos da palavra de Deus. E o que era pior, eram vistos como inimigos do império. Então eles começaram a sofrer perseguições, começaram a sofrer martírios. E eles precisavam viver em unidade. Eles não podiam mais viver um acusando o outro, se estava certo, se estava errado. Eles precisavam estar juntos no mesmo propósito. Eles precisavam entender que a mensagem do Evangelho era para todos. E não para um grupo seleto de pessoas. E que mais tarde, quando fosse acontecer esse evento, eles não negassem a Jesus. E nós vemos pela história da igreja, muitos cristãos não negaram a Jesus. Eles sofreram os martírios, foram mutilados, foram mortos. Mas eles não negaram a sua fé. E quanto mais isso acontecia, mais pessoas se convertiam. O evangelho crescia cada vez mais. E aqui fica um aspecto importante nessa história, que é posicionamento. Qual é a sua posição perante esse mundo mal que nós estamos vivendo? Você é um cristão de fato? Você se parece com Cristo? Você é um imitador de Cristo? Ou você simplesmente fala que você é um crente e não frequenta, você não lê a Bíblia, você não ora, você não frequenta os cultos? Qual que é a sua posição? Porque ser crente é uma coisa, ser cristão é outra. Ser crente, todo mundo pode ser crente, até o diabo é crente. Agora, ser cristão é só aquele que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Só aquele que foi transformado por Jesus. Aquele que teve um encontro com Jesus a tal ponto que transformou a sua vida. Foi assim com Paulo. Atos capítulo 9. Daquele encontro que ele teve com Jesus, indo para Damasco, mudou a vida dele, transformou a vida dele. Ele era um fariseu. Ele era um perseguidor dos cristãos. Na época ele ainda era denominado Saulo. Ele tinha dupla cidadania. Ele era judeu e ele era romano também. Então ele não teve transformação de nome, ele teve transformação de vida. Porque ele também era chamado de Paulo. Jesus transformou a vida dele. Ele deixou de ser perseguidor para ser perseguido. Ele deixou de matar cristãos para converter cristãos. Olha que bênção. E nós precisamos ser assim também. Nós precisamos ter a nossa posição de cristãos. Nós precisamos nos posicionar nesse mundo. Para que não aconteça de amanhã ou dia após dia, de chegar e perguntar para você, e você falar, não, eu não sou crente não. Ah, você vai àquela igreja?
De forma alguma. Vamos dar um exemplo na Bíblia aqui. Projeta para nós, por favor, Mateus capítulo 26, versículo 73. Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. O que estava acontecendo aqui? Aqui Pedro negou Jesus 3 vezes. Essa é a terceira vez que Pedro nega Jesus. Mas por mais que Pedro negasse Jesus, ele tinha a marca de Jesus na sua vida. Olha só, o seu modo de falar. Você era um deles. Você é um cristão também. Se você tem a sua vida transformada por Jesus, você tem a sua vida transformada por Ele. O seu modo de falar vai denunciar você. O seu jeito de se portar vai denunciar você. Então nós precisamos agir conforme cristãos. A sua fala precisa te denunciar. O seu jeito de ser precisa te denunciar. O seu aspecto precisa te denunciar. Porque essa é a marca do cristão. Projeta para nós 1 João capítulo 2, versículo 6. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Aqui o apóstolo João começa a primeira carta dele, falando da forma como nós devemos nos portar como cristãos. Ele fala do sacrifício de Jesus, no capítulo 1. Fala que se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, unidade. Fala também que se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E agora ele fala aqui que se nós permanecemos nele, devemos andar como ele andou. Ah, mas eu sou falho. Como é que eu vou fazer? Nós devemos sempre estar buscando santificação de Deus. E como que nós buscamos santificação? Nós precisamos nos relacionar cada vez mais com Deus. Oração, jejum, leitura da palavra. Nós precisamos ter essa relação com Deus. Para que em santificação nós possamos andar como Ele andou. E assim nós possamos ter uma vida parecida com a vida de Cristo. Primeira Pedro, capítulo 4, versículo 16. Olha que interessante, o que o apóstolo Pedro fala aqui. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por isso. Para quem um dia negou Jesus, e falar isso aqui, significa que ele verdadeiramente teve a sua vida transformada por Jesus. E logo, de fato, a sua vida era parecida com a vida de Cristo. Pedro se tornou um dos maiores pregadores da palavra de Deus também. E ele deixa esse recado aqui. Não se envergonhe, porque você está sofrendo. Mas dê glória a Deus. Isso só reforça aquilo que Jesus já tinha falado. Que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para nós termos bom ânimo. Porque Ele venceu o mundo. Glória a Deus. E nós não precisamos ter vergonha de sofrer por causa do Evangelho. Porque a palavra fala também, porque o mundo vos odeia.
por amor do meu nome. Amor ao nome de Jesus. Então nós não podemos querer ser agradáveis para o mundo, porque o mundo odeia tudo aquilo que vem de Deus. Nós não podemos agradar a todas as pessoas, porque essas pessoas não têm o compromisso com a verdade. Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós temos que nos orgulhar disso. Jesus é o único acesso à vida eterna. Ele é a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, o que Paulo quer escrever aqui? Nós precisamos nos parecer com Cristo. Nós precisamos ser a imagem de Cristo em todas as coisas. Nós precisamos ser transformados a cada dia por Ele. Nós precisamos ser de fato cristãos. Nós precisamos viver em unidade. Nós precisamos nos importar com nossos irmãos. Porque isso é agradável para Deus. Então fica aqui a mensagem de hoje para todos nós. E faça essa autorreflexão. Você se parece com Cristo? Suas atitudes, seu comportamento, seus pensamentos, o seu modo de falar, tem denunciado que você é cristão? Você realmente foi transformado por Deus? Coloca a sua vida diante de Deus nesse momento. Antes de nós terminarmos essa mensagem aqui, coloca para nós aqui o vídeo. Ele vai mostrar aqui como que tem sido o retrato da sociedade de uns anos para cá. E vou chamar também o pastor Carlos também para poder dar sequência para o nosso culto. Só para que os irmãos possam entender aqui no vídeo, ele mostra várias categorias aqui. Pode colocar pausado aqui. Ele está falando da família, da escola, os amigos, vizinhança, igreja, vida social, faculdade, colegas de trabalho. E um aspecto que os irmãos vão ver muito ali: rede social, online. Pode projetar o vídeo. Salve a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Os irmãos estão felizes? Amém? Glória a Deus, que bom. Eu também estou, muito. Os irmãos viram aí o quanto tempo que a humanidade gasta com cada parte da nossa vida? Os irmãos perceberam o salto que as redes sociais deram em menos de 14 anos? Um pouco mais, 14 anos. Hoje, 60% da população gasta mais o seu tempo com rede social. Sabe quanto tempo que a população gasta com a igreja? 2,2 do seu tempo. E tem gente que acha que 2 dias de culto ainda é muito ainda. A família, 4,52 do seu tempo você gasta com a família. Essa é uma realidade. Então fica uma reflexão para você, para mim,
Como nós estamos gastando o nosso tempo? Eu confesso que eu preciso melhorar muito ainda. A palavra do Senhor fala na ceia: examine o homem a si mesmo. Então você examine a sua vida. Eu quero deixar também aqui uma pontuação. E eu quero fazer uma pergunta diante daquilo que o Alan pregou aqui. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Nós estamos vivendo o reino ou nós vamos viver o reino ainda? Nós estamos vivendo, o reino já chegou, ou nós vamos viver o reino ainda no porvir? E aí? Já estamos vivendo? Já estamos vivendo. E eu vou falar uma coisa para os irmãos. Nós não só estamos vivendo agora, como nós vamos viver no porvir. O reino de Deus é assim. Ele é presente e é no porvir. Muitas pessoas acham que quando Jesus fala assim, é chegada a vós o reino de Deus, está imaginando, daqui um certo tempo, né? Quando eu for para a eternidade, eu vou. Não, ele está falando, é chegar o reino dos céus. Em alguns evangelhos fala reino dos céus, em alguns é reino de Deus. Mas o contexto é o mesmo. Não é o reino no céu, é o reino do céu. Então, para você viver aquilo que Paulo falou ali em Romanos 8, 29, você precisa viver o reino. Porque se você viver dentro do reino, você vai testemunhar da obra, você vai se alegrar em Jesus, você vai viver em unidade, e você vai colher as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Então viva o reino. Não deixe para viver o reino daqui a 2, 3 anos, não. Viva o reino agora. É chegado o reino dos céus. Jesus, quando lá no capítulo de Mateus 4, 17, ele começa a pregar. A palavra do Senhor fala assim, e Jesus então começa a pregar e fala, arrependei-vos, é chegado a vós o reino dos céus. Então hoje é um dia de nós examinarmos a nós mesmos. Como está a nossa vida diante do Senhor? Nós temos testemunhado daquilo que o Senhor tem nos feito? E quando eu falo daquilo que o Senhor tem nos feito, não é bênção material, não. Porque bênção material o mundo também recebe. Aquele que serve ao Senhor também recebe. Cura, aquele também que serve ao Senhor também recebe. Mas sabe o que o mundo não recebe? Salvação. Mas se ele abrir o coração para o Senhor, ele vai receber a salvação. E nós que já recebemos, nós devemos testemunhar disso. Olha, Jesus salvou a minha vida. Jesus mudou meu coração. E era isso que Paulo estava falando para a igreja de Romanos. Olha, vocês têm que viver isso. Porque viver em unidade é testemunhar daquilo que Deus fez na vida de cada um de vocês. Viver em unidade é você testemunhar da salvação. É testemunhar de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vou adorar o Senhor. Quero convidar os diáconos a estar aqui à frente. A ceia do Senhor é uma ordenança. E quando nós realizamos esse ato, nós estamos anunciando o
sacrifício que Jesus fez em favor de cada um de nós. E esse sacrifício foi para perdoar o pecado, para resgatar nossa vida, para nos colocar de volta no reino dos céus. Então você vai examinar a si mesmo. Se há uma coisa que necessita de arrependimento, arrependa agora. Coloque sua vida diante do Senhor agora. Mas não deixe de participar da ceia. Eu não vou participar porque eu fiz isso. Não. Abra o seu coração, que o Senhor peça perdão. Porque a misericórdia do Senhor ela é grande. Ela se renova todas as manhãs. E se tem algo que Deus Ele gosta de fazer, Ele tem prazer em fazer, é que o homem esteja perto dele, é que o homem esteja diante dele. O nosso Deus é um Deus presente, Emmanuel, Deus conosco. Então Deus está presente no lugar. Se há alguma indiferença, trata isso agora, não deixe para depois. E se esse for o último culto? E se essa for a última oportunidade? Nós não podemos deixar de fazer. Amém? A palavra do Senhor nos fala lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, assim: pois eu recebi do Senhor, o que também entreguei a vocês, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre por beber em memória de mim. Porque sempre por comerem deste pão, por beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor dignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Então examine a si mesmo. Coloque sua vida diante do altar do Senhor. Eu vou pedir para os irmãos da graça pelos elementos, para que nós possamos restituir para a igreja. Senhor, nosso Deus e Pai, um coração cheio de temor, agradecendo por cada gota do sangue de Jesus que foi vertido por nós. Senhor, por cada segundo naquela cruz, que foi a porta aberta da salvação para a gente. Senhor, pedimos e damos graças a esse elemento, que é o suco de uva, que representa o sangue de Jesus. Te damos graças pelo elemento pão, que representa o corpo de Jesus, Senhor, que foi repartido por nós também. E pedimos, Senhor, que ao nos alimentarmos desse alimento, podemos ter em nossa mente todo o que o Senhor fez por nós, todo o sacrifício que o Senhor fez por nós, porque a gente vai ter acesso ao Senhor. Lembrar do véu rasgado de alto a baixo, lembrar das dores do Senhor, lembrar de tudo que Ele passou para que a gente pudesse nos ter alegria, Senhor. Consagra esses elementos. Te damos graças no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar depois, enquanto é distribuído os elementos também.
Do Senhor. Alguém foi omitido do pão ou do cálice? Os irmãos, fiquem à vontade. Quem quiser ficar em pé, fique. Quem quiser se ajoelhar, pode se ajoelhar. Tá? Os irmãos estejam à vontade. Bom, eu vou me ajoelhar. Que Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e eu disse: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Vamos participar do pão. Glória a Deus. Bendito é teu nome, Senhor. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Glórias a Deus. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Vamos participar do cálice. Glórias a Deus. Bendito é teu nome, Senhor. Glórias a Deus. Oh, Senhor.
Bendito é teu nome, Senhor. Glórias a Deus, Senhor. Bendito e adorado seja o teu nome, Senhor. Glórias a Jesus. Glórias a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor.
palavra do Senhor lá no livro dos Salmos, de número 149, verso 4 e verso 5, diz assim: pois o Senhor está contente com o seu povo. Ele dá aos humildes a honra da vitória. Que os seus servos fiéis se alegrem com a vitória e cante alegremente nas suas festas. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, nós te adoramos, Senhor, porque Tu és grande. O Senhor é o Criador dos céus e da terra. O Senhor é que tem nos dado, Senhor Deus, o ar que nós respiramos. É o Senhor que tem nos dado saúde. É o Senhor que tem nos dado a salvação. E nós te louvamos, Senhor, porque nós não éramos merecedores de nada disso, mas o Senhor nos amou primeiro. Mesmo que ainda nós somos, Senhor Deus, muitas vezes ingratos, Senhor. Mesmo que muitas vezes nós reclamamos de muitas coisas, mas o Senhor tem olhado para nós com um olhar de misericórdia. E mesmo assim, a Tua boa mão nunca deixou de estar sobre as nossas vidas, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. E nós te louvamos por isso, Senhor, porque grandes são as Suas obras, Senhor. O Senhor é o Deus, o autor e consumador da nossa fé. É o Deus da nossa vida. E nós te louvamos, Senhor, porque se não fosse o Senhor, onde estaríamos nós? E eu te louvo, Senhor, em especial porque mais uma vez o Senhor preservou minha saúde. E se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui hoje. Louvado seja, Senhor. E por isso, Senhor, eu te louvo, Senhor, pelo cuidado que Você tem por cada um de nós. Um cuidado, Senhor, que é inigualável. E por isso, Senhor, no nosso coração, nos nossos lábios, haverá sempre um louvor em gratidão ao Teu nome, Senhor. Não pelo que o Senhor tem feito, Senhor, porque nós sabemos que agindo o Senhor ninguém pode impedir, mas haverá um louvor no nosso coração porque nós sabemos quem o Senhor é. E o Senhor é tudo que nós temos, Senhor. Nós podemos perder tudo, mas nós não queremos perder a Tua presença. Sim, a Deus. Nós não queremos, Senhor. Sim, a Tua presença, Senhor. Não queremos, Senhor. Sim, a Deus. Que o Senhor continue sendo o nosso Emanuel, Deus conosco. Amém, Senhor. Deus no nosso coração, na nossa vida, Senhor. Louvado seja. Por isso, Senhor, aceita a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, Senhor. E em Teu nome nós dizemos que a graça maravilhosa e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações eternas do Espírito Santo do Senhor repouse sobre a Sua igreja, Senhor Deus, e sobre todo o Teu povo espalhado na face da terra, até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Amém, Senhor. A igreja pode se assentar.